Eu não sou muito de fazer teoria, mas eu tava pensando num negócio sobre ordem paranormal. Eu tava pensando, por que que o paranormal não reage contra Kian? Porque, a princípio, o plano do Kian é basicamente acabar com o paranormal. Ele quer inexistir todas as pessoas que sabem sobre paranormal, depois, entre aspas, fechar a porta do paranormal com o nosso mundo. Porque aí, paranormal nunca vai ter existido, porque ele também vai se inexistir. Só que eu pensei, por que o paranormal não faz nada? O máximo que aconteceu, tipo assim, tirando a ajuda da magistrada que ajudou lá e tal, protegeu a ordem e deu algumas informações, por que o paranormal não agiu? Tem o anfitrião também, que tacou fogo lá no orfanato. Mas por que não teve algo mais forte, sabe? Por que o paranormal não agiu mais fortemente para acabar com o que quer acabar com ele? Então, depois de um tempo, eu comecei a fazer um personagem de ordem. E eu comecei a pensar, e basicamente ele trocar informações por outras coisas. Ele é inútil para essa teoria, mas eu comecei a pensar várias informações, a deduzir certas coisas para fazer com que esse personagem tivesse informações importantes. Então eu comecei a pensar, e se na verdade as marcas elas forem a resposta do paranormal contra o Kian? Porque a princípio, uma pessoa que não é marcada, não é que ela não tem livre-arbítrio. Ela pode fazer o que ela quiser, mas até onde eu sei, se você souber de algo mais, até onde eu sei, a pessoa que não é marcada, ela pode fazer o que ela quiser, porém ela vai obrigatoriamente, ela tá destinada a fazer algo ou que algo aconteça com ela. Podem ser uma ou mais coisas, isso eu já não sei, mas algo ela tá destinada a fazer, ou que aconteça com ela. Se algo ou alguém tá destinado a fazer algo, é muito confuso, mas se alguém tá destinado a fazer algo, significa que ele vai obrigatoriamente fazer isso. O marcado, ele não segue essa regra, ele não é acorrentado pelas correntes da realidade, ele não precisa seguir essa regra, nem algumas outras. Então eu pensei, o plano do Kian, como ele quer destruir o paranormal, e o paranormal sabe o que vai acontecer, porque ele existe em todos os momentos ao mesmo tempo, digamos assim, tipo, passado e futuro pra eles, pro paranormal é a mesma coisa, eles sabiam que de alguma forma o Kian ia conseguir virar um marcado pra ele não precisar seguir mais as regras, mas que somente um marcado conseguiria derrotar o Kian, seja por causa das relíquias ou por causa de alguma outra regra específica que eu não conheço. Então, em resumo, a marca não, na minha teoria, não é nada mais nada menos que a resposta do paranormal ao Kian. Lembrando que eu não tenho nenhum indício, eu não vi toda a série pra, no episódio 3 da temporada 4 revela isso aqui. Eu não sou muito de fazer teoria, mas eu tava pensando. Aí eu comecei a pensar sobre Tenebris. Onde é que Tenebris se encaixa nisso tudo? Aí eu comecei a pensar para essa informação desse personagem. E se Tenebris for a detentora das correntes da realidade? Porque, a princípio, quem vai pra Tenebris joga fora, entre aspas, a sua liberdade fora. Quem vai pra Tenebris, mesmo que seja um marcado, perde a marca pra poder entrar lá. Foi o que aconteceu com Guizo. Ele perdeu a liberdade dele. Ele não é mais um marcado. Eu pensei, se Tenebris, na verdade, for quem controla as correntes? Porque, assim, Tenebris controlando as correntes só se beneficiaria do Kian, do plano dele. E é por isso que Tenebris ajudou o Kian lá quando o Joey apareceu com o Kaiser Boliviano. Então, eu vou resumir, porque como eu não faço teoria, pode ficar muito confuso. Tenebris é a detentora das correntes da realidade, ou seja, ela controla o que cada pessoa vai fazer. Ela vendo que os marcados vão de alguma forma conseguir quebrar isso, ela ou faz o Kian, ou que o Kian tem duas possibilidades, ou o Tenebris fabricou, entre aspas, o Kian, ou o Kian é só uma resposta, tipo assim, beleza, ele realmente é o primeiro ocultista, a primeira pessoa que se conectou com o paranormal, mas que de alguma forma Tenebris, pra ficar mais fácil de entender, não é necessariamente isso, mas pra ficar mais fácil de entender, Tenebris criou o Kian, e o Kian, porque Tenebris sabia que o Kian ia ser contra o paranormal, que o Kian queria destruir o paranormal, e Tenebris, sabendo que Kian queria isso, ajuda ele de alguma forma, porque o Kian conseguindo realizar a calamidade basicamente impede que novos
marcados sejam criados, ou seja, Tenebris continuaria regendo as correntes da realidade. Ela controlaria tudo, sabe? Essa é a minha teoria. Assim, eu não sei se ficou muito claro o que eu tô querendo dizer. Eu não tenho indícios disso, que eu não sou uma pessoa de teoria, mas eu queria compartilhar isso, porque eu tava pensando, sabe? Porque, bom, pelo menos pra mim faz sentido que isso aconteça, sabe? Que eu comecei a pensar, tive uma epifania, sabe? Mas se você souber de algo que refute isso, ou que ajude isso, pode colocar aí nos comentários, que eu leio e respondo. Mas é isso, basicamente. Esse é o meu primeiro vídeo sobre a Ordem Paranormal. Logo eu vou fazer um falando sobre a história da primeira temporada de Ordem Paranormal. E é isso, valeu, falou!